A paz de Yahusha, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. A parábola dos lavradores maus, também conhecida como a parábola dos maus vinhateiros, foi uma história contada pelo Filho do Altíssimo no Templo de Jerusalém, após ser questionado por líderes religiosos sobre a sua autoridade. O Filho do Altíssimo contou esta parábola para destacar a rejeição dos líderes judeus à sua mensagem, comparando-os aos lavradores que mataram os servos. O Filho do Altíssimo antecipou na sua própria rejeição e morte de cruz pelos líderes religiosos. Essa parábola ilustra a resistência dos líderes religiosos à mensagem do Altíssimo, representados na parábola pelos lavradores. Na parábola dos lavradores maus, o Filho do Altíssimo conta a história de vinhateiros que recusam os mensageiros do dono da vinha, até mesmo matando-os. O Filho do Altíssimo, através dessa parábola, alerta sobre as consequências dessa rejeição violenta e indica que a liderança será passada para outros. A parábola destaca a importância de acolhermos a mensagem de salvação e a responsabilidade de viver conforme a palavra do Altíssimo. Esta parábola ensina-nos a valorizar a palavra do Altíssimo, evitando atitudes egoístas e rebeldes. Além disso, ressalta que toda liderança espiritual deve ser exercitada com responsabilidade. A parábola nos instiga a refletir sobre o nosso próprio comportamento ao recebermos a palavra do Altíssimo e com o que fazemos com ela em nossos corações. Na parábola, o dono da vinha enviou seu filho, e o Pai Eterno fez o mesmo ao enviar o seu filho para nos libertar. Vamos agir diferente dos vinhateiros maus, acolhendo a mensagem do Filho do Homem com amor e responsabilidade. Vemos, irmão, que precisamos levar a sério a verdade. O Pai, na sua bondade e misericórdia, tem passado para nós que nós temos que crer na sua palavra, mas temos que observar que a parábola dos lavradores maus fala sobre os líderes religiosos que estão por aí, tosquiadores de ovelhas, não querendo se esforçar, não querendo trabalhar, mas agindo como preguiçosos na obra do Pai. E a palavra diz: vai ter o preguiçoso com a formiga. Aquele que não trabalha, não coma. O trabalhador é digno do seu salário, e nós precisamos entender que esses líderes religiosos, depois de ter se apossado da vinha, eles resolveram ficar com todo o resultado da colheita. E aí o dono da vinha, ao mandar que eles entregassem o resultado, eles ficaram chateados, ficaram raivosos, ficaram furiosos e mataram os servos que foram enviados pelo dono da vinha. E a outros apedrejaram, e a outros feriram, e a outros mandaram embora sem nada na mão. A palavra diz que precisamos entender que não
podemos de maneira alguma confiar em religião, porque religião não dá vida eterna para ninguém, é apenas ocupação de tempo, é apenas escravidão, porque a religião oferece dogmas, regras para serem seguidas, e a palavra diz que não é por força e nem por violência, é preciso o amor para seguir a verdade, é preciso alegria para seguir a verdade. Tanto o amor como a alegria são frutos do Espírito, e precisamos entender isso, que para servir o Senhor dos Espíritos, nós precisamos estar no Espírito, para poder entender a sua vontade. A sua vontade é que nós passemos a verdade para cada pessoa. Trazemos as pessoas para a transformação. Porque a palavra é clara, diz que nós somos a luz, e a luz ela serve para brilhar, e nós temos que alcançar as pessoas que estão em escuridão com a luz que está em nós. A palavra é clara quando diz que nós temos que passar o que nós temos recebido do nosso Pai. O nosso Pai que é bom, e Ele diz: fazei somente a sua vontade. E é isso que nós temos que fazer, somente a vontade do Pai, para que as coisas venham acontecer, para que o céu venha se abrir, para que os anjos possam dizer amém. A hora é agora. Precisamos entender que o Filho do Homem, ao passar a sua mensagem de correção para os líderes religiosos, ele tem utilizado da parábola, mas a palavra diz também que mesmo com parábola, muitos não têm entendido, porque não tem boca para falar, não tem olhos para verem e ouvidos para escutarem. Então é como estátuas, é como robôs, é como um ser que não tem vida, é oco por dentro, como a palavra diz, sepulcros caiados, e muitos estão por aí que são sepulcros caiados. Eles só têm a morte, eles só têm o roubo, eles só têm a destruição para o próximo, porque eles não têm ligação com o Criador. Pois a palavra diz que aquele que não tem conhecimento com o Criador, esse não tem amor. Isso é amor. O homem não pode fazer nada. Então não podemos exigir que as pessoas façam alguma coisa por alguém se elas não têm amor nem por elas mesmas. Elas estão se entregando às drogas, elas estão se entregando à corrupção, elas estão se entregando à mentira, o engano. Estão dando lugar direto aí, estão dando lugar direto. E estão buscando um meio de dar golpe. Nós vemos golpe em tudo quanto é lugar. Até na religião tem golpe. E por isso a palavra diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação, para que não caiais em armadilhas, ciladas e laços do Satanás. Porque Satanás está aí querendo tragar alguém. E se você pensa que ele está preocupado com os que estão lá fora, no mundão, na perdição, não. Ele está de olho nos que estão dentro da
fé para poder tirar. Por isso, nós precisamos estar atentos, e repreender sempre ele, quando percebemos que alguma coisa estranha chegou à nossa mente, porque a palavra diz que nós precisamos estar ligados para poder ter o discernimento de que algo chegou na nossa mente e nos alterou, e nós imediatamente cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz significa repreender o Satanás, pedir ao Pai que mande fogo nele, para que ele possa fugir, porque o Satanás ele tem medo de fogo, ele não resiste o fogo do Espírito Santo. Portanto, nós temos que pedir fogo do céu, para queimar o Satanás, e desse modo ele vai ter que fugir. E nós vamos estar cantando o hino da vitória. A hora é agora. Precisamos obedecer e ficar distante da prática do pecado. Porque é a prática do pecado que tem nos distanciado da presença do Pai. Porque quando o homem está no pecado, o homem está sem ligação, está sem comunhão com o Pai. Porque o Pai é santo. E para nós termos comunhão com ele, tem que ser pelo Espírito. E se o homem está no pecado, ele já não está no Espírito. E se ele está no pecado, ele está na vontade dele. E aquele que está na vontade dele, ele está condenado por causa da sua escolha. A palavra diz que o condena o homem é a vontade do homem, mas o que salva o homem é a vontade do Criador na vida do homem, porque o prazer do Criador é que todos venham ser salvos. Então precisamos entender isso, precisamos deixar de caluniar, levantar falso testemunho, mentir. Precisamos deixar de fazer o que é contrário ao mandamento, para que verdadeiramente tenhamos segurança ao clamar e ter a certeza de que vamos ser respondidos com coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Por isso, vamos se esforçar, vamos procurar fazer a vontade do Pai, vamos deixar as coisas erradas, vamos deixar, porque não sabemos a hora da morte. Você já parou para pensar, se você morrer agora, a tua alma vai ser para quem? Vai para onde? Você tem que saber, para poder você procurar no Criador a correção. A palavra diz que é a verdade que liberta, sim, ela corrige, sim, mas por outro lado, nós temos que praticá-la, porque quem não pratica a verdade que conhece, ele está perdendo tempo. Temos que praticar a verdade, temos que praticar a verdade. E o que quer dizer praticar a verdade? Amar o próximo como a nós mesmos, amar o Pai sobre todas as coisas, a Ele adorar, a Ele honrar, a Ele louvar, a Ele glorificar, porque Ele é o Pai, e toda honra, toda glória a Ele, porque Ele é o Pai. A palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos se esforçar para fazer o que o Pai quer que seja feito. Precisamos fazer o que o Pai quer que seja feito. A palavra diz, fugir da aparência do mal é ordem do Pai. Então vamos fugir da aparência do mal. Não vamos estar no meio desses escarnecedores, porque os escarnecedores são aqueles que não têm compromisso com a verdade. São os perdidos, que falam, do coração, e a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então não temos que ficar ouvindo aí,
conselhos de pessoas ímpias. Não, temos que ouvir a voz do Espírito Santo, pois a voz do Espírito Santo mostrará para nós o caminho que nós devemos ouvir. A voz do Espírito Santo mostrará para nós o que nós devemos fazer para se manter no caminho estreito, porque é no caminho estreito que nós no final vamos encontrar a vida eterna para nós, que o caminho estreito é o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da retidão, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. Portanto, a hora é agora. Vamos nos posicionar, vamos parar de fofocar, vamos parar de prostituir, pois a palavra diz: aquele que prostitui no corpo esse destrói o corpo, mas aquele que destrói o corpo será destruído, porque o corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Ninguém é obrigado a permitir que o Espírito Santo habite dentro de si. Ninguém é obrigado, mas a palavra diz que bem-aventurado aqueles que têm escolhido a melhor parte. E qual a melhor parte? Deixar que o Espírito Santo more dentro de si. Essa é a melhor parte da vida do homem. Deixar que o Espírito Santo mova a sua vida. Deixar que o Espírito Santo seja força para ele avançar na vida. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Então vamos crer na verdade e colocar em prática, porque tudo é possível ao que crê. Se nós cremos, vamos praticar. Não vamos ser negligentes, não vamos ser hipócritas. Não, se você diz que crê, tem que praticar, senão você é o falso, você é o hipócrita, você é o fingido. Pois a palavra fala sobre isso, que com a boca fala, mas o seu princípio de vida é a mentira, é a desobediência, é o engano. Portanto, a hora é agora. Vamos nos posicionar enquanto há tempo. Buscai ao Pai enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. A hora é agora, porque depois que fechar a porta da salvação, não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta pular, porque o Pai dirá: eu não vos conheço. Por quê? Porque você não escutou a voz do Espírito Santo te chamando, dizendo para você que o caminho é estreito, que você entrasse pelo caminho e a porta também. Porque o caminho, sendo estreito, ele está enquadrado no plano de salvação para o homem. Quem está no caminho estreito está dentro do plano de salvação. E quem está dentro do plano de salvação vai poder cantar o hino da vitória. Então vamos cantar o hino da vitória? Então vamos obedecer. Vamos sair de aliança que não traz edificação alguma para nós, porque muitos têm feito aliança terrível. Aliança com a mentira, aliança com a morte, aliança com o engano, aliança com o pecado, aliança com Satanás. Muitos têm feito aliança que não traz edificação, mas chama a morte para a sua vida. Então a hora é agora, o momento é chegar. Se posicione e olhe para o alto, porque logo logo a redenção chegará, e aqueles que têm azeite em suas lamparinas, esses serão lembrados para estar no arrebatamento, porque são esses que serão hoje chamados e ao mesmo tempo escolhidos para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é essa:
que verdadeiramente possamos viver uma vida de bem-aventuranças na presença do nosso Pai. É Ele que merece. A glória é devido a Ele, o louvor é devido a Ele, a honra é devida a Ele. Então vamos dar glória a Yahweh do exército, porque somente Ele que é bom, e é Ele que nós devemos louvá-lo e bendizê-lo. Glória, glória a Yahweh. Irmão, amigo, simpatizantes, querido do canal, ajude o canal, fortaleça o canal, compartilhe esta mensagem com muitos e muitos. No comentário faça teu pedido de oração para que eu levante o clamor da fé em favor da sua vida, da sua família, da sua parentela, de modo que a palavra diz: tudo é possível que crede dos profetas, e prosperarei, diz o Senhor dos Espíritos. Amém.